Pronto, então, começando a gravação aqui do dia 11 de agosto, certo? E antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu vou terminar de tirar essa dúvida, né? Essa dúvida sobre o 5, que era essa questão aqui do display, né? Então, nesse display você tem esses componentes luminosos, né, que são os traços que geram os números e os pontos, né? Eu tenho aqui 7 tracinhos em cada número, 7 vezes 3, 21, 22, 23, 24 com os pontinhos, né? Então ele já diz aqui, ó, totalizando 24 componentes controláveis que funcionam de forma independente, tá? Então cada um deles, né, funciona ou deixa de funcionar de forma independente. O fabricante observou que, aí é aqui onde vai mudar, né? Nessa prova, quem pegou esse modelo de prova, ele dizia que 0,3% dos componentes saem da fábrica com defeito, o que inviabiliza a venda de parte dos displays. No outro modelo, ele usava o valor de 0,5%, tá certo? Então, aqui era para a gente entender o seguinte, eu tenho 24 elementos, como se fossem 24 sorteios, né? Eu vou sortear 24 elementos de um universo, e cada vez que eu sorteio um, eu tenho uma certa chance dele ter defeito, certo? Essa era a ideia por trás disso aqui. Então, ele nos remete a um experimento de Bernoulli, que é repetido 24 vezes. E eu vou contar quantos desses 24 são defeituosos. Então, a gente acaba encontrando aí uma definição da distribuição binomial, tá? Ele pergunta, nesse contexto, pode-se afirmar que o percentual de displays que saem de fábrica pelo menos um componente defeituoso, ou seja, qual é a probabilidade de um desses displays, que tem 24 elementos, sair com x maior do que 1, né? X maior do que 1, maior do que 1 não, maior do que 0, né? Maior ou igual a 1, ou seja, pelo menos um defeituoso. Então, era isso que a gente tinha que calcular. Considerar que x é uma variável aleatória binomial, com n igual a 24 e p igual a 0,5, e calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Deixa eu ver aqui se está dando para vocês verem. X binomial com n igual a 24 e p igual, aí vai ser 0,5 ou 0,3, dependendo do que vocês pegaram. O que ele quer é a probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Bom, a gente sabe que esse x ele pode assumir valores desde 0 até 24. Certo? Então, existem 25 possibilidades. Para eu calcular isso aqui, rigorosamente, eu deveria calcular o P de 1, mais o P de 2, mais etc., até o P de 24. Né? E é óbvio que não é a melhor estratégia, porque eu vou ter que fazer muitas contas e não faz sentido. Né? Todos esses aqui somados, certo? Fora esses aqui, só resta o P de 0, né? Quer dizer que esse evento ele é complementar ao P de 0, 1 menos P de 0, certo? Porque ou o meu x é 0, ou ele é maior ou igual a 1, né? Então, P de 0, probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser maior ou igual a 1, essas duas coisas somadas têm que dar 1. Né? Então, eu vou simplesmente jogar esse cara aqui lá para o outro lado e calcular o que eu quero, tá certo? Então, P de 0, usando a fórmula da binomial, né? Aí você vai ter que ir buscar lá a fórmulazinha da binomial, né? Acredito que vocês devam lembrar, mas é uma das mais usadas. Seria aí o n escolhe xi, nosso n igual a 24, x igual a 0, p elevado a xi,
e 1 menos P elevado a N menos XI. Aí fica 24, escolhe 0. 0,5, opa, deixa eu colocar isso aqui, 0,5% é igual a 0,005, né? Assim, então vou colocar assim, elevado a 0, e o complemento disso, 1 menos 0,005, seria 0,995, que eu vou elevar a 24, menos 0, né? Tá? Então, aqui eu vou ter 1 vezes 1 vezes 0,995 elevado a 24. Vou fazer a conta aqui. 0,995 elevado a 24. Isso aí. 88,665. E o que ele quer é o complemento disso, né? 0,11346, ou seja, aproximadamente 11,33%, certo? Se colocar isso aqui em percentual, vai ter aí o valor que a gente estava procurando, 11,33%. Então, se a gente voltar, o que ele queria percentual de displays que saem da fábrica com pelo menos um componente defeituoso é maior ou igual a 10% nesse caso aqui, certo? Maior ou igual a 10%. No caso do outro P, né? Aí, nesse caso, Estevão, essa resposta lá para essa questão tinha maior ou igual a 1 e menor do que 3. Foi, e consequentemente, por causa dessa questão ter sido considerada errada, a seguinte a essa também ficou. Essa daqui. Tá, vamos ver. Nesse caso, deixa eu botar aqui de lado. Aqui é com P igual a 0,5%. Pelo amor de Deus, que coisa difícil. Só quero um P minúsculo. Aqui eu vou colocar um 0,3. Rapaz, que saco, né? Ele fica botando P maiúsculo. Aqui vai ser um 7, certo? Porque seria 1 menos 0,03, tá? E aí eu vou ter isso aí, ó, 6,96%. Então, em princípio, na questão em que o P é 0,5, a resposta seria maior ou igual a 10%. Na questão em que o P é 0,3, a resposta seria entre 3 e 6. Ok? É isso. Se vocês estão dizendo que está diferente lá, obviamente eu vou dar uma olhada e ver o que é que está errado. Pode ser que eu tenha me enganado em alguma coisa aqui, mas eu acredito que não. Ainda mais que vocês estão dizendo que foi o mesmo resultado que vocês tiveram, né? O valor médio numa binomial é N vezes P, tá? Nosso N é igual a 24 em ambas. Tá? Então, seria 24 vezes 0,005. E dá esse valor aí, em média, tá? De componentes defeituosos, né? E aqui seria 24 vezes 0,003. Então, dá isso daí. Como ele está usando um valor total de 1.000 displays vendidos, certo? 1.000 displays vendidos, não acho que, na verdade, só corrigindo aí, acho que foi o Gabriel que falou, né, Gabriel? Talvez não influencie na questão seguinte, não, certo? Talvez não influencie na questão seguinte, não.
Porque aqui na questão seguinte, você precisa saber o número médio de displays, né, que vão sair com defeito, e a variância. Porque aí você quer somar 1/4 do desvio padrão. O que ele está dizendo é assim, ó, você recomenda, ele vendeu 1.000 displays, né, e quer saber quantos ele deve manter em estoque. Ah, tá. Peraí. Rapaz, essa questão aqui, talvez ela esteja mal escrita. Se for o caso, eu vou ter que anular ela, mas eu vou. É assim, galera, eu tô achando que eu escrevi ela errado, por quê? Vamos lá, só para deixar claro, eu não vou resolver tudo agora não, porque senão a gente vai perder muito tempo, certo? Eu realmente não queria deixar de fazer aqui o que eu tinha previsto. Então, com calma, eu vou dar uma lida melhor nela e, se for o caso, a gente cancela essa questão, não tem problema não. Mas a questão toda aqui é porque existe o que ele pergunta aqui na primeira questão, que é o percentual de displays que tem pelo menos um componente defeituoso. Isso aqui corresponde a eu calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que ele quer aqui é que o x seja maior ou igual a 1. Beleza? Quem é o x aqui? X é o número de elementos defeituosos em um display. Então, eu estou considerando um display e estou contando o número de elementos defeituosos. Tá? Por isso que x é binomial, porque eu defini a quantidade de repetições, né? O número de elementos é 24, então é como se eu estivesse sorteando 24 elementos, e cada um tem uma certa chance de ser defeituoso ou não, tá? Por isso que x é binomial com n igual a 24 e p igual ao valor que é dado aí, né? Aff, Maria, tem uma coisa que é chata de fazer. E o que ele quer é que a gente calcule, pronto, aqui, o p de x maior do que 1. Então, essa primeira questão, a lógica é essa. Na segunda questão, ele vendeu 1.000 displays, né? Então, a gente espera que, na média, a proporção que tem mais do que um defeituoso seja aquela proporção calculada no item anterior. Por isso que os meninos estavam dizendo aí que tem a ver sim com a questão 9, né? Se ele tivesse perguntando a proporção de componentes luminosos, entendeu? Era diferente, porque eu podia usar a mesma distribuição binomial, mas aqui eu não posso usar a mesma distribuição binomial, né? E é por isso que eu preciso dar uma pensada na forma como ela está escrita aí. Às vezes a gente pega questões que já estavam escritas de outros exercícios e aí não lê bem e acaba acontecendo essas coisas. Vocês me perdoem aí. Então precisaria calcular o desvio padrão. O valor médio é mais fácil, mas o desvio padrão. E aí somar o valor médio com 1/4 do desvio padrão. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma seguinte possibilidade: pode ser que a questão esteja escrita corretamente, mas eu interpretei errado e coloquei uma resposta errada, então a correção foi dada errada. Mas se a questão estiver correta, eu vou recorrigir com o valor correto. Não tem problema nenhum. Pode ser que ela não precise ser anulada ainda, né? Do jeito que essa daqui não vai precisar ser anulada, eu só vou precisar corrigir o valor da resposta. Tá bom? Ok.
Então, estamos acertados sobre isso, certo? Depois eu falo para vocês como é que ficou essa questão aí. Mais alguma dúvida? Não, né? Professor, Hum. o senhor falou que a gente tinha que usar a probabilidade do item anterior que foi calculada. Uhum. Mas por que eu não poderia usar a probabilidade que foi dada pela questão para encontrar o valor médio? É justamente porque ele está pedindo o número médio de displays, né, e não de elementos. Pensa assim, esquece um pouco aqui essa questão dos displays. Pensa assim, você tem uma caixa com 5 lâmpadas em cada uma. A probabilidade de uma dessas lâmpadas estar queimada é de, sei lá, 5%. Então, uma coisa é eu te perguntar qual é o número médio de lâmpadas queimadas em uma caixa. Outra coisa é eu te perguntar o número médio de lâmpadas queimadas em 1000 caixas. Outra coisa é eu te perguntar o número médio de caixas que tem mais de uma lâmpada queimada. Entendeu? Olha só, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que você tem uma caixa, 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. Então, teu N é igual a 5. Tu sorteou 5 lâmpadas da tua população, sendo que a chance de pegar uma lâmpada queimada era de 5%, certo? Aí, então, tu vai dizer assim, ó, o valor médio é de N vezes P, né? N vezes P, 5 vezes 0,05, certo? Então, vai ficar 0,25 lâmpadas queimadas por caixa, certo? Se eu multiplicar isso aqui por 100, ou seja, se tu tiver 100 caixas dessas, então o valor médio também é multiplicado por 100, porque nós temos uma propriedade do valor médio, né, que diz que a média multiplicada por constante é igual a constante vezes o valor médio. Tá? Então, tu vai ter 100 vezes μ. Tá? Então, nesse caso, seriam uma média de 25 lâmpadas queimadas dentro das 100 caixas somadas, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim, qual é a probabilidade de haver mais de uma lâmpada queimada dentro dessa caixa? Aí tu vai fazer aquela conta que a gente fez, probabilidade de haver mais de uma não, pelo menos uma, né? Era isso daqui, 1 menos P de zero. Aí tu calcula essa probabilidade, eu não vou calcular agora não, certo? Aí a pergunta lá é assim, nessas 100 caixas, em média, quantas vão ter essa propriedade aqui? Ou seja, eu não estou perguntando qual é o número médio de lâmpadas queimadas somando as 100 caixas, que isso seria mais fácil, eu acho que era isso que eu queria ter perguntado, mas não foi isso que eu perguntei ali, entendeu? Então, o que eu estou perguntando, na verdade, é qual é a probabilidade de, ou melhor, em média, quantas caixas estão nessa condição de ter pelo menos uma lâmpada queimada, certo? Então, nesse caso aí, é diferente, né? Eu dependo desse P de zero aqui, eu dependo da questão anterior, certo? Vamos fazer aqui rapidinho. Caso é 0, tentativa é 5, S 5%, 0. Vai dar 77,38%. 77,38%. Quando eu fizer o complemento, 22,62%. 22,62%. Então, vamos lá. Se eu tenho uma chance de 22,6% de encontrar uma caixa que tem pelo menos uma lâmpada defeituosa, se eu multiplicar isso aí por 100, né? 100 vezes isso aqui, eu vou encontrar, então, em média, essa quantidade de caixas, né? Em média, em 100 caixas, eu tenho 22,6
que apresentam pelo menos uma lâmpada. Vamos marcar com um xizinho vermelho todas as caixas que não estão perfeitas, entendeu? Ou seja, a mesma coisa lá vale com LED. Você vai marcar com etiqueta todos os LEDs que não estão 100% perfeitos. Pelo menos um elemento defeituoso, tá? E aí, quantos LEDs, ou melhor, quantos displays você espera encontrar com essa etiqueta? Nessa pergunta aqui seria, quantas caixas você espera encontrar com essa etiqueta? Esse número depende desse percentual aqui. Se esse percentual for maior, você espera encontrar mais caixas marcadas, né, como defeituosas, né, como problemáticas. E mesma coisa com o LED, né? É por isso que depende do item anterior, entendeu? É por esse motivo. Estou só tentando trazer um outro exemplo aqui para deixar mais claro por que que a gente precisa do número anterior e por que que, do jeito que está escrito, não é uma distribuição no item B. No item A, sim, no item B, não. Certo? É por isso. Mas vamos lá, eu não vou perder tempo agora não. Na próxima aula vocês podem me cobrar que eu volto e explico melhor essa parte aí, como é que ficou, certo? É até bom que eu não lancei ainda as notas, eu já tento incluir essa correção nas notas. Beleza? Ok. Então vamos lá, galera. O que eu queria falar hoje aqui, já são 11 horas, então a gente vai ter pouco tempo, mas pelo menos eu vou introduzir, é que a nossa reta final dessa unidade aqui, tá? Essa unidade previa que a gente falasse de variáveis aleatórias, contínuas e discretas. Cadê o meu drive? Oh, o meu cigarro. É aqui. Tá aqui, ó. Se vocês forem ver, a gente previa falar sobre variáveis aleatórias, contínuas e discretas, né? A gente falou basicamente sobre tudo que tinha para falar sobre discretas e ficou faltando falar sobre as variáveis contínuas, tá? Então, essa parte final aqui é sobre variáveis contínuas. Porém, para dar uma enxugada, falar realmente o básico e essencial para que vocês entendam a sequência, a parte de estimativas, né? Acho que fazer estimações, intervalos de confiança, hipóteses, é um assunto muito importante e eu gostaria que essa reta final do nosso curso fosse mais focada nesse assunto. Porém, a gente vai usar alguns modelos de probabilidade contínua, que é importante também não deixar de falar sobre isso, tá? Por isso eu vou falar rapidinho aqui, fazer uma introdução às variáveis contínuas, tá bom? Esse é o tópico aí da nossa disciplina, ou melhor, da nossa unidade. Então, vocês vão encontrar já aqui, ó, 3 arquivos aqui, já são sobre contínuas, né? São os slides que eu vou mostrar agora para vocês, é a lista de exercícios. Claro que nessa lista tem muita coisa que nós não vamos ver, então eu vou apontando para vocês. Hoje mesmo devo resolver um exercíciozinho, que eu já vou deixar esse exercício como atividade de casa, valendo como a validação de hoje, mas à medida que for avançando, eu vou dizendo, ó, essa ok, essa questão não ok, então vamos assim juntos, eu dizendo para vocês o que é que vai entrar. E aqui vocês têm o gabarito, caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre a solução. Então aqui tá nossos slides. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre função de probabilidade. Vamos falar um pouco rapidamente, mas não vamos entrar muito em cálculo de distribuição acumulada para poder pular. Valor médio e variância, no caso contínuo, nós não vamos ver. E aí, para deixar mais tempo para falar sobre distribuição uniforme e normal, que isso sim vai ser mais importante. Tá certo? Então, vamos lá. Variáveis aleatórias, qual é a grande diferença delas para as discretas? Qual é a grande diferença da variável aleatória contínua para discreta? Se alguém me lembra aí. Alguém lembra?
numa variável aleatória, você tem um espaço amostral, né? Você tem elementos possíveis, né? E para cada elemento, você associa, através da sua variável aleatória, né, um número. Então, aqui, no nosso espaço amostral, você pode não necessariamente conter números, né? Podem ser pessoas, animais, objetos, enfim, não importa. Enquanto que aqui você tem realmente alguma grandeza quantitativa, né? Que é a tua variável aleatória. Então, só para dar um exemplo, amostral, eu tenho meus alunos, do lado de cá, eu posso dizer que eu vou observar a quantidade de disciplinas que o aluno já concluiu com sucesso. A quantidade de disciplinas que um aluno já concluiu com sucesso pode ser desde 0, 1, 2, 3, ou bababá, até o número máximo de disciplinas do curso, né? Mas o fato é que é um conjunto de números inteiros. Rx, né? O meu contradomínio aqui é um conjunto de números inteiros. Então, do lado de cá, eu tenho elementos que pertencem ao meu espaço amostral. Do lado de cá, eu tenho números que pertencem ao meu conjunto de valores possíveis da minha variável aleatória, né? Então, esses caras é o que a gente vinha chamando de xi, são os valores possíveis da nossa variável aleatória discreta. Então, nesse caso, é uma variável discreta, né? Mas o que define a variável ser discreta não é o espaço amostral, não é o experimento no qual ela está inserida, e sim o conjunto de valores, né, possíveis dessa variável. Eu poderia ter nesse mesmo problema uma outra variável que eu iria chamar de y, por exemplo, e essa variável poderia estar associada a, vamos pensar aqui, a altura. A altura. Então, quais são os valores possíveis? Será que eu consigo escrever assim, ó, que nem eu fiz aqui? Quais são os valores possíveis de altura? Existe uma infinidade de valores de altura, né? E eu não consigo nem contar essa quantidade. Eles são realmente, né? Eu teria que pintar aqui para dizer, olha, aqui existe uma infinidade, uma região contínua de possibilidades, né? Poderia representar também num eixo de números reais, sei lá, o aluno mais baixo, o aluno mais alto, talvez o humano mais alto e o humano mais baixo, e dizer, olha, nesse intervalo aqui, qualquer coisa é possível, talvez eu não precise nem definir um intervalo, mas o fato é que existe um intervalo onde existem valores contínuos, reais, que podem ser o resultado da minha observação. Então, isso aqui seria o meu RY, né? E a minha variável Y seria uma variável contínua, né? Contínua. Estou só fazendo isso para relembrar um pouco a definição de variável contínua e mostrar que agora eu não tenho mais essa noção. Existe uma infinidade contínua de valores possíveis. Aqui, o que eu fazia era, para cada valor de xi, eu dizia qual era o p de xi, que basicamente é a minha função de probabilidade, né? Essa função era representada como? Pela probabilidade da minha variável aleatória assumir o valor xi, certo? Então, a probabilidade da variável ser igual a 1 é o meu P de 1. A probabilidade da variável ser igual a 0 é o meu P de 0, né? É assim que a gente fazia a probabilidade que definia a nossa variável aleatória. Então, basicamente, para eu definir uma variável aleatória discreta, os valores possíveis e a probabilidade de cada um desses valores, beleza? No caso agora aqui, eu posso até saber que os y, né? Vou chamar de y porque eu chamei a variável de y, mas podia ser x também, tá? Então, eu posso até saber quem são esses valores de y, mas eles são definidos dentro de um intervalo infinito de possibilidades. Como é que eu vou dizer qual é a probabilidade de cada um deles? Lembrando que, obviamente, gente, as probabilidades precisam respeitar os axiomas, né? E o primeiro axioma logo, o primeiro não, o segundo, né? Diz que a probabilidade somada de todo mundo tem que dar 1, né? O primeiro axioma diz que as probabilidades têm que ser números não negativos, ou seja, maior ou igual a 0. E o segundo axioma diz que se eu somar todas as probabilidades,
né? Por exemplo, se eu tiver 4 possibilidades no meu espaço amostral, a soma das probabilidades aqui de cada um desses resultados tem que dar 100%, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu começar a somar a probabilidade de todo mundo e eu tiver infinitas probabilidades, é muito provável que essa soma passe de 100%, né? Então, eu preciso ter cuidado com isso. E é por essa razão que a gente usa uma outra forma de determinar a probabilidade aqui, tá? A ideia, ela é baseada, né, numa analogia da probabilidade com a massa. Essa analogia a gente já vinha fazendo ela há mais tempo. No caso das discretas, a gente colocava num eixo e dizia, olha, os resultados possíveis são esses. Então, é como se você tivesse aqui, né, alguns pontos numa barra, onde você tem uma massa depositada, tanto que o valor médio, né, a mesma ideia do centro de massa, para calcular o centro de equilíbrio, né, desse sistema. No nosso caso agora, o que vai acontecer é que nós não temos mais massas depositadas pontualmente em lugares. A gente tem um contínuo de valores, né, depositados aí, entendeu? Então é como se a gente tivesse não mais vou pintar aqui, a gente tem não mais alguns pacotes depositados em alguns lugares, mas a gente tem um corpo extenso, a gente não tem mais partículas, a gente tem um corpo extenso. Então veja que esse corpo ele tem mais massa nessa região, ele tem menos massa nessa região, certo? No nosso sentido de probabilidade, isso quer dizer que aqui você tem resultados, né, aqui seria o nosso eixo X, tá? Então aqui você tem resultados mais prováveis, aqui você tem resultados menos prováveis. Aqui você tem um resultado impossível, tá? E bem aqui também tem resultados impossíveis, ou seja, o espaço amostral, o Rx, né, desses valores aqui, dessa variável aleatória, seria entre A e B, aqui, se eu chamar esses números de A e B. Deixa eu chamar isso de Y para ficar igual o que eu estou usando lá em cima. Então, seria isso, né? A minha variável Y, que pode variar entre A e B, tem resultados mais prováveis nessa região e menos prováveis nessa região. E essa função aqui, que indica as probabilidades, na verdade, ela é desenhada de um jeito que o que indica a probabilidade não é o valor da função, não está aqui no eixo y, certo? Então, aqui a gente vai todo mundo, mas depois a gente vai voltar para o x. Foi só o meu exemplo ali que não ficou muito legal, porque eu comecei com o x sendo discreto, eu quis chamar o y de contínuo, e agora tudo certo, gente? Então, é esse eixo vertical aqui, que indica o valor dessa função aqui, tá? Ele não é, como no caso das discretas, a probabilidade, certo? É a área que indica a probabilidade. É a área dessa função que indica a probabilidade. Então, se eu quiser saber qual é a probabilidade dessa minha variável se encontrar entre, sei lá, x1 e x2, ou, sei lá, C e D, vamos botar letrinhas C e D, fica mais bonitinho. Ok? Eu vou precisar calcular essa área aí, entre C e D. Então, essa área aqui corresponde à probabilidade da minha variável estar entre C e D, né? E a minha variável, eu chamei ela de Y, por isso eu vou manter aqui o Y. Entenderam? Então, basicamente é isso. Ao invés da gente usar uma função de probabilidade, a gente vai usar uma função que a gente chama de densidade de probabilidade, tá? Então, essa função f, ela é a função densidade de probabilidade.
O nome pode parecer estranho, mas basicamente o mais importante que você tem que saber é que essa função, a área dela indica a probabilidade e não o valor exato da função, certo? Então, é claro que o valor exato da função pode variar, inclusive pode ser maior do que 1, diferentemente de uma função de probabilidade, né? É claro que se a soma, cada valor desse não pode ser maior do que 1, certo? Aqui é diferente, eu posso ter valores maiores do que 1, contanto que a área total não seja maior do que 1. Porque a área total, ela sim representa a probabilidade de 100%, tá? E isso nos remete às propriedades dessa função aqui. Do mesmo jeito que eu não podia ter uma probabilidade negativa, eu também não posso ter uma densidade de probabilidade negativa, tá? Porque é densidade de probabilidade, mas, enfim, eu não posso ter uma área negativa, porque iria indicar uma probabilidade negativa, né? Então, ela é sempre positiva, ou seja, essa função tem sempre que estar acima do eixo x, certo? E a área dela, para respeitar isso daqui, a área dela tem que ser igual a 1, tá certo? Área, já antecipando, né? A gente vai precisar muito calcular áreas, porque eu acabei de dizer que a propriedade mais importante é que a área dessa função indica a probabilidade. Então, se eu quiser calcular essa probabilidade, vou calcular essa área aqui, certo, gente? Então, vejam só, como a gente calcula a probabilidade o tempo todo, a gente precisaria estar calculando áreas o tempo todo. Como é que eu calculo a área de uma função como essa? Como é que eu calculo essa área aqui? Eu preciso conhecer a função, né, a equação da função, e fazer aquela operaçãozinha que a gente conheceu lá do cálculo para a determinação de áreas, a nossa integral, né? Então, eu vou integrar a função de C até D, e aí eu tenho essa probabilidade, certo? Pois é, o Stênio disse que já vê a função e pensa em integral, né? Porém, falo, e vou dizer que a gente praticamente não vai ver, certo? Exatamente por causa do que o Emanuel está soltando o queixo aí, né? Dizendo que não viram integral ainda. Eu vou fazer de conta que eu acredito, certo? Eu sei que muita gente ainda deve ter dificuldade com integral. Isso é, eu sou defensor de que a minha disciplina deveria estar no mínimo no segundo semestre, mas idealmente no segundo ano, porque quando a gente vai trabalhar com variáveis aleatórias, é importante já ter algumas noções de cálculo. Não que a gente vai usar integrais complicadíssimas, difíceis, não. São bem básicas, mas o integral de uma exponencial aparece, o integral de uma função polinomial aparece. Então é interessante. Por exemplo, as funções, né, mais comuns de probabilidade nas variáveis contínuas, elas são funções curvilíneas, são funções que precisam de uma integral para ser calculada, né? Mas aqui o que a gente vai fazer é frequentemente trocar essas funções por coisas mais básicas. Acho que a Bia está aí com. Beatriz está com o áudio ligado, né? Deixa eu ver se eu consigo desligar. E então é isso. A gente vai tentar usar equações mais simples para que a gente caia em casos que as figuras são figuras geométricas bem conhecidas e vocês não necessariamente vão precisar das integrais, tá certo? E aí a gente vai poder calcular de outras formas. Mas o fato é esse, é que essa área tem que ser igual a 1, né? E a área de uma região determinada indica a probabilidade da região. Tenho aqui essas mesmas informações que vocês podem conferir aqui, né, quando eu estou falando sobre função densidade de probabilidade, ó, basicamente eu estou mostrando que há uma comparação entre a massa e a densidade e que a probabilidade vai ser calculada na forma de área, uma função
que representa a nossa variável aleatória. Nesse caso aqui, essa variável pode variar desde esse valor até aquele valor ali. Não está dizendo aqui qual é, mas, né, seria esse valor máximo que a variável pode ter. Por que que ela não pode ser algum resultado nessa região? A função densidade de probabilidade é nula. Então, quer dizer que a probabilidade é zero. E a mesma coisa daqui para frente, a probabilidade é zero. Então, essa variável x aqui só pode ocorrer daqui, de onde está o meu mouse, ó, até aqui. Tá certo? São os valores que a função densidade é diferente de zero. E se eu quiser calcular a probabilidade dessa variável x se encontrar entre A e B, eu preciso, então, dessa área verdinha aqui, como está indicado na figura. As principais propriedades é que essa função ela tem que ser igual a zero, ela tem que ser 1, então essa equação aqui significa isso, né? A área desde menos infinito até mais infinito, essa área tem que ser igual a 1. E se eu pegar a probabilidade, né, desse x se encontrar entre dois valores quaisquer, essa probabilidade vai ser dada pela área da função naquele intervalo, tá? Então, essas integrais a gente vai procurar evitar, mas a leitura dessa propriedade é essa, né? A área daquele intervalo verdinho, né, dá a probabilidade, certo? Vamos ver aqui um Esse exemplozinho. aqui que está aparecendo naquela foto ali já é a área, né? Ou Aqui? não, aqui embaixo, na propriedade. Esse FG já é a área, né? Já é a área, exatamente. E sabe aqui uma observação? Não é mentira não, tá? A gente não viu integral ainda não é queixo não. Eu estava brincando. Vamos lá, ó. Ele dá uma variável que diz que é contínua e diz que isso aqui, gente, eu não estou falando mal de vocês não, viu? Realmente função, densidade de probabilidade. Não tem nada assim na cabeça de vocês aqui é suja, viu? Mas é função, densidade de probabilidade, tá? Nunca pensem no professor quando virem isso, que eu sou legal, não sou isso aí não. E diz também que tem essa fórmula, tá? Tá, Estênio? Mentira, que não tinha pensado, olha aí. A função densidade de probabilidade é dada por essa fórmula. Vamos ler essa fórmula aqui já já, certo? Vou colocar aqui no meu... Tá tudo riscado já. Deixa eu pegar outro papel. Vou colocar essa fórmula aqui no meu papel. Depois eu boto a câmera. F de x é igual a C vezes 5 menos x. Aí está escrito ali, bem aqui, ó, x maior do que 0 e menor do que 3. X maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. E embaixo está escrito 0 em caso contrário. Caso contrário. O que é caso contrário? Caso contrário ao de cima, certo? Se não for x entre 0 e 3, a função vale 0. Então, já escrevi aqui. Quando a gente tem uma equação assim, ele está dizendo que quando o meu x estiver entre 0 e 3, a minha função vale isso aqui. Em caso contrário, ou seja, quando x for maior do que 3 ou menor do que 0, a função vale 0. Então, a primeira coisa que a gente observa, como isso aqui é uma função densidade de probabilidade, tá? Da variável aleatória x maiúsculo, quer dizer que essa variável aleatória só pode ocorrer nesse intervalo, porque fora disso, a função densidade é nula, tá? Então, o nosso Rx, o nosso conjunto de valores possíveis, seriam todos os valores de x reais, tais que o x é maior ou igual a 0, ou igual a 3, tá? A gente já sabe quais são os valores possíveis dessa variável. Mas como é que ela se comporta? Ela se comporta desse jeito aqui. O meu C é uma constante, certo? C é uma constante. Então, que tipo de função é essa aqui? É uma função afim, uma função linear. Vai ficar assim, né? 5 vezes C menos CX, tá? Ou seja, a função linear é a x mais b, né?
Assim, uma função linear, certo? O nosso A é menos C e o nosso B é 5C, certo? Então, vai ficar menos CX mais 5C. Tá? É uma função afim. Só para vocês verem que, por ser uma função afim, ela é uma reta. Ela é uma linha reta, certo? Quanto equivale essa função quando x é igual a zero? Quando x está aqui, o meu x é igual a zero. Substitui zero aqui, sobra 5c, né? Então, ela está aqui, ó, 5c. Vocês estão vendo que o coeficiente a ele é negativo, né? A menos que o c seja negativo também, né? Mas, em princípio, se o c é positivo, o a seria negativo. Então, eu estou esperando aí uma curva para baixo, né? Uma reta descendente. E quando o meu c é igual a 3, meu c não, desculpa, meu x, né? Quando x é igual a zero, a minha função vai ser 5c. Quando meu x é igual a 3, a minha função vai valer, vai ficar 5c menos 3c, que é 2c. Só substituir na função, certo? Fica menos c vezes 3 mais 5 vezes c. Então, 5 menos 3, 2. Vou botar aqui 2c. Então, eu vou ter isso aqui. Isso é aqui, né? Eu vou ter isso aqui. Beleza? Então, essa é a nossa densidade de probabilidade. Porém, para que essa função realmente possa ser considerada uma função de probabilidade, ela obrigatoriamente precisa atender aos requisitos, né? Essa função tem que ser sempre maior ou igual a zero. Mas até aqui tudo bem, ela é maior ou igual a zero, né? Por isso a gente já sabe que esse C realmente teria que ser positivo, né? Porque se ele fosse negativo, essa curva estaria aqui embaixo, né? E isso não poderia ser. Tá? Então a gente já sabe que o C realmente é positivo. Outra coisa é que a área tem que ser igual a 1, a área total. Eu sei que daqui para trás tem área, é zero, né? Eu sei que daqui para frente também não tem área, é zero. Então, eu preciso garantir que a área dessa figura seja igual a 1, beleza? Quem já trabalha com integral vai fazer a integral desse negócio aqui entre 0 e 3. Por que não é de menos infinito a mais infinito? Porque você não precisa integrar do zero para trás nem do 3 para frente, certo? Basta integrar nessa região e dizer que isso tem que ser igual a 1. Mas, obviamente, que essa integral aqui vai ser a área dessa figura, e essa figura é um trapézio. Um trapézio é uma figura bem conhecida da gente, né? Então, vocês devem lembrar a fórmula da área de um trapézio, tá? Quem não lembra, sempre pode dar uma consultada aí, né? Em algum material ou na internet, né? Mas, basicamente, a gente calcula a área de um trapézio duplicando o trapézio, imaginando que os dois trapézios iguais somados vai dar um retângulo, certo? Então, esse retângulo vai ter base maior mais base menor como um dos lados, né? E a altura como o outro lado. E aí a gente por 2, porque esse numerador seria a área dos dois trapézios juntos, né? Então, essa fórmula, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, vai dar para a gente a área de um trapézio, né? No nosso caso, esse trapézio está deitado, a altura dele é essa daqui, isso daqui é a nossa base menor, e isso daqui é a nossa base maior, certo? Então, nossa base maior, como vocês estão vendo, é 5C, a nossa base menor é 2C, a altura é essa distância do 0 até o 3, ou seja, é 3, e eu divido por 2. Ou seja, 5 mais 2, 7. 7 vezes 3, 21C dividido por 2. E o que eu estou dizendo aqui é que essa área, isso aqui é a área, essa é a área do trapézio, ela tem que ser igual a 1. Por
que ela tem que ser igual a 1? Porque isso é uma variável aleatória, a gente está falando de uma função densidade de probabilidade, e toda função densidade de probabilidade tem que ter área unitária. Então, o único valor de C possível seria 2 sobre 21, tá certo? O único valor de C possível que faria dessa função uma função de probabilidade é esse valor aqui de 2 sobre 21. Ok? Então, isso responde aí, naquele exemplo que a gente estava, esse aqui. Determine o valor da constante C de forma que a função f de x seja uma função densidade de probabilidade válida. A gente já calculou. Agora, com base nisso, com base nessa função densidade, a gente pode calcular várias probabilidades. É isso que eu queria agora trabalhar com vocês. Uma vez que você conhece a função densidade de probabilidade, no caso anterior a gente aquela incógnita, né, que era o C, agora a gente já matou essa incógnita, então a gente pode calcular a probabilidade de qualquer evento, né, dessa variável aleatória. Então, digam para mim, olhando aqui para essa variável, vocês acham que é mais provável que ocorra um número perto de 0 ou um número perto de 3 nessa variável? Pronto. Então, ela não é uniforme, tá? Ela não é equiprovável. Vocês estão vendo que a área é maior, que é mais, a função está mais alta aqui, certo? Se você pegar aqui um trechinho aqui do 0 até o 0,1, sei lá, você vai ter uma tirinha que tem uma certa área. E essa área é a probabilidade de eu cair nesse intervalo. Se tu pegar um intervalo do mesmo tamanho, bem aqui perto do 3, por exemplo, do 2,9 até o 3, tu vai ver que a tirinha é bem menor. Então, a chance disso acontecer é menor também, né? A gente pode imaginar outras funções de densidade de probabilidade, certo? Então, imagina, por exemplo, assim, ó. Ou então, assim. Ou então, assim. Se isso aqui for igual a 2, qual é o intervalo de valores que essa variável x1 pode assumir? Se isso aqui for igual a 2, se isso aqui for 0, certo? Eu não dei esse valor aqui. Mas você pode calcular, porque a área desse triângulo é unitária. Você vai chamar esse valor aqui de A, por exemplo, e vai fazer assim, ó, base, que é A, vezes a altura, dividido por 2, igual a 1. Então, corta e corta, A igual a 1. Então, essa função só pode, essa variável x1 só pode ocorrer entre 0 e 1. Se essa variável aqui pode variar entre 0 e 4. Então, a variável x2 pode variar entre 0 e 4. Qual seria o valor aqui da minha função densidade de probabilidade? Esse valor B aqui. Aí você vai fazer base, que é 4, vezes a altura, que é B, dividido por 2, tem que ser igual a 1. Então, corta aqui, sobra um 2, B igual a 1 meio. Certo? Então, esse B seria 0,5. Certo? Se isso aqui for um círculo, né, um meio círculo, qual seria aqui a variável x3? Quais seriam os valores dessa variável x3? Bom, se isso aqui é um meio círculo, quer dizer que a área do círculo seria, aqui é R, né? Raio do círculo, menos R e R. Então, essa variável ela pode variar desde menos R até R, onde esse R é o raio do círculo. Mas qual seria um raio do círculo para permitir que essa função fosse uma densidade de probabilidade? Você precisa garantir que essa área é igual a 1. Né? Então, você diz assim, ó, πr2 é a área de um círculo. Como eu tenho meio círculo, eu vou dividir isso por 2. E eu vou garantir que isso seja igual a 1. Então, eu vou ficar assim, ó, r ao quadrado é igual a 2 dividido por π. Então, r é igual a raiz de 2 dividido por π.
E esse é o número que equivale ao raio nesse caso aí. Ou seja, para que uma variável aleatória realmente tenha uma função densidade dada dessa forma, um semicírculo, né? Então, ela precisa ter um raio igual a esse número aqui, tá? Ou seja, ela só pode ocorrer entre menos esse valor até mais esse valor. Claro que é mais provável que ela ocorra nessa região aqui e menos provável que ela seja aqui perto de menos R e perto de R. Tá certo? Vocês estão me acompanhando? Pois eu vou fazer uma pergunta. Agora Estevão, Ah, esses valores no eixo Y, que são maiores que 1, são justamente aquilo que o senhor falou, né? Que a função de probabilidade pode dar maior que 1, mas a área total é sempre igual a 1, né? É justamente isso, esse Y. totalmente. É exatamente isso. No caso das discretas, você nunca podia ter uma probabilidade maior do que 1. Agora, a função de probabilidade, ela pode ser maior do que 1, porque, na verdade, ela é uma densidade, né? O valor dela não importa muito para a gente. A gente nem se preocupa muito com o valor da função, a gente se preocupa sempre com a área dela. E agora, você tocou no ponto excelente, Emanuel, porque aí vai vir a minha pergunta aqui, eu espero conseguir pegar vocês, ou melhor, eu espero não conseguir, mas eu acho que eu vou. Parece que eu vou até repetir uma pergunta, mas eu não estou repetindo, certo? Vamos pegar aqui essa função aqui. Vocês acham mais provável essa variável de 0 ou de 4? Essa variável aqui, x2, vocês acham que é mais provável que ela dê 0 ou dê 4? Aí vocês já estão votando no 4, né? Vocês acham que é mais provável que essa variável aqui dê 0 ou dê esse resultado aqui, 1? Zero. Vocês acham que é mais provável que essa daqui dê 0 ou dê R? Poxa, pessoal. Poxa, pessoal. Ó, a diferença da pergunta que eu acabei de fazer para a pergunta que eu tinha feito aqui, vocês viram a tripinha que eu desenhei aqui? A tirinha bem fininha? Eu falei assim, ó a diferença, ó. Eu tinha perguntado assim, vocês acham que é mais provável que dê um número perto de 0 ou um número perto de 3? Certo? E aqui, como é que eu perguntei? É mais provável que dê 0 ou que dê 4? Aqui eu podia ter dito assim, vocês acham que é mais provável que dê 0 ou que dê 3? Mas eu não perguntei assim, eu perguntei assim, é mais provável que dê um número perto de 0 ou perto de 3? Por quê? O que nós aprendemos aqui foi que a probabilidade é a área. É a área. Qual é a área acima do número 4? Qual é a área? Qual é a área acima do número 0? Ah, é ou não é a mesma? Que é 0 em ambos os casos. Então eu vou dar um nó na cabeça de vocês aqui, certo? Mas a probabilidade dessa variável x2 ser igual a 4 responde à área acima desse ponto 4, que obviamente é 0. Não há área acima de um número. As áreas, elas correspondem a um intervalo de valores no eixo x, certo? Essas perguntas são capciosas, mas olha só que legal. Qual é a probabilidade dessa variável aqui ser igual a 2? Que legal, é 0 também. E 3? Também é 0. Ó, professor, mas o 2 não é um valor possível dessa variável? Como é que pode ser probabilidade 0? Pois é, né? É tipo naquele gráfico de função, né, que o senhor tinha feito naquela vez, que o senhor colocava a continuidade, se eu não me engano, para a esquerda, ora para a direita, uma coisa assim, e os valores assumiam aquele intervalo ali, é mais ou menos por aí, né? Faz sentido, porque ali, toda vida que você chegava num valor possível, você somava uma probabilidade, e aí você tinha uma descontinuidade na função acumulada, né? Aqui a gente não vai ter essa descontinuidade, porque as probabilidades são infinitesimais, elas são somadas continuamente, certo? De um ponto
ponto seguinte, você tem uma diferença infinitesimalmente pequena de probabilidade, tá certo? E é por isso que, se eu perguntar qual é a probabilidade da tua variável igual, você vai dizer é zero, porque a variável é contínua. Se ela for discreta, obviamente que não é assim, mas nas contínuas é exatamente assim, tá certo? Então, isso faz com que, se eu te perguntar qual é a probabilidade de uma variável qualquer aí se encontrar entre A e B, certo? Olha como é que eu coloquei aqui o sinal de maior que e de menor que, né? De menor que, melhor dizendo. Eu botei sem o igual, tá? Então, você iria ter um intervalo assim, né? Ó, A, B, certo? E ia somar, no caso, a área nesse intervalo. Mas se você colocar o igual aqui, qual é a diferença que faz? Você está somando agora a essa área, tá? Você está somando a probabilidade do B. É zero a probabilidade do B. Então, não está somando nada. Tanto faz tu ter esse igual aqui como não. E se tu botar o igual no A? Tu está acrescentando a essa área a probabilidade do A, que por acaso também é zero. Então, tanto faz você, nas variáveis contínuas, colocar o igual como não colocar o igual, você não está acrescentando nada, certo? A pergunta que eu fiz, Yane, foi essa daqui, do verdinho aqui, que eu estou fazendo, é essa? Aqui? Aqui de cima? Aqui dá zero, isso. Na verdade, ela vai dar zero em qualquer variável aleatória contínua, certo? Variáveis aleatórias contínuas, quando a pergunta for qual é a probabilidade da tua variável ser igual a qualquer coisa, certo? Então, quando tiver isso aqui, sempre a probabilidade vai dar zero. Por quê? Olha só, pela nossa regrazinha, o que nós aprendemos foi que a probabilidade é uma área, certo? Então, nós estamos sempre calculando uma probabilidade da variável cair dentro de um certo intervalo, tá? Quando esse intervalo é nulo, ou seja, quando eu quero saber qual é a probabilidade dela ser igual a um ponto, é como se o valor inferior e o superior fossem o mesmo, com a probabilidade desse x se encontrar entre A e A, entendeu? Então, eu não tenho um intervalo, a probabilidade é zero, tá? A ideia é essa. Né? Então, eu tinha perguntado assim, qual é a probabilidade dessa variável aqui ser igual a 4? A probabilidade é zero. E dela ser igual a zero? É zero também. Tá? Agora, se eu perguntar qual é a probabilidade de eu cair perto do 4 ou perto do zero, aí não. Aí, se você pegar um certo intervalozinho aqui perto do 4, você tem mais chance de, né, ocorrer esse intervalo do que esse daqui, que é muito pequeno, tá certo? Mas igual é zero. Né? A probabilidade dela ser igual a 2 é zero, igual a 3 é zero, igual, né? Então sempre eu tenho probabilidades nulas quando eu pergunto qual é a chance dela ser igual a um certo número, certo? Isso é uma propriedade importante das variáveis aleatórias contínuas. Beleza? E voltando para essa questão, nós tínhamos, então, a primeira pergunta era essa: qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a 2? Menor ou igual a 2. Então, o 2 está por aqui, o 1 por aqui, 1, 2. O que é que ele quer da gente? Ele quer esse intervalo aqui, ó. Certo? De 0 a 2. Então, isso aqui seria a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. E se ele tivesse perguntado a probabilidade do x ser menor do que 2, sem o igual, dava no mesmo, certo? Dava no mesmo. Porque a probabilidade dele ser menor do que 2, sem o igual, mais a probabilidade dele ser igual a 2, né? Essas duas probabilidades juntas vão me dar essa daqui, que ele está pedindo. Só que essa daqui é zero, né?
ela é igual a zero, certo? Então, essas duas acabam sendo iguais. Vamos fazer a continha, outra folha. Probabilidade do x ser menor ou igual a 2 vai ser a área desse novo trapézio, só a parte verde, tá? Só a partezinha verde. Então, a minha base maior continua sendo 5 vezes C, a minha base menor agora é isso daqui, certo? Ó, quanto vale a minha função quando o meu x é igual a 2? Tu vem para cá, ó, e substitui x por 2, tá? Para saber bem aqui, a minha f de 2, né? Quando o meu x é igual a 2, 5 menos 2 dá 3, então eu vou ter 3 vezes C. Então, a altura da base menor é 3C. E a minha a altura da base menor, né? A base menor é 3C. E a altura é agora só isso aqui, certo? Eu estou pegando só o trapézio verde, então minha altura seria 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Corta aqui. Isso aqui vai dar 8C. Bom, nesse caso, o 8C é porque eu já tinha calculado antes, né? Eu só não fiz foi usar, que eu poderia já ter colocado C desde o começo com o valor que a gente calculou. Mas como eu não fiz isso, eu vou fazer agora. Vai ficar 8 vezes 2 sobre 21. Ou seja, 16 sobre 21. Certo? Aí, vocês podem ou não calcular, pode deixar aí de fração, pode também fazer 16 dividido por 21, dá 76,19%. 0,7619. Mas eu vou ficar trabalhando com as frações, porque nesse caso é mais fácil. Esse é o item A, né, melhor, o primeiro item do item B, a primeira parte do item B. A segunda parte, ele pede a probabilidade do x ser maior do que 1. Aí, eu imagino que vocês já sacaram, né? É só fazer a área desse outro trapézio, né? X maior do que 1, ó. É essa região aqui, né? Então, probabilidade do x ser maior ou igual a 1, tá? A minha base maior agora, a minha base maior seria o valor da função quando o meu x é igual a 1, certo? Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é a minha base maior, certo? É o valor da função quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, eu vou ter 5 menos 1, 4 vezes C. Então, a base maior é 4C. Tá? Seria esse valor bem aqui, ó. Certo? 4C. E a base menor termina aqui, né? Quando x é igual a 3. Porque ele queria x maior do que 1. X maior do que 1, obviamente, equivale a x entre 1 e 3, já que minha variável não pode ser maior do que 3, tá? Por isso que eu peguei esse valor aqui como base menor, a gente já sabia que ele era 2C. A altura seria essa distância aqui, entre o 1 e o 3. 3 eu tenho 2 de altura, dividido por 2, fica 6C. Ou seja, 6 vezes 2 dá 12 sobre 21. Certo? Conta aí, pode deixar assim fração mesmo. Ou seja, é mais provável, apesar de que esses dois intervalos são do mesmo tamanho, né? O x menor do que 2 corresponde aos resultados entre 0 e 2. E o x ser maior do que 1 corresponde aos resultados entre 1 e 3. Então, ambos os intervalos são do mesmo tamanho. Porém, é mais provável que ocorra esse primeiro resultado que esse segundo resultado. Ó, 16 sobre 21, 12 sobre 21, certo? Então, era o que a gente já esperava mesmo. E o terceiro item, ele traz ali, só para a gente rememorar as nossas definições de probabilidade condicionada, né? Ele traz uma probabilidade condicionada aqui, ó. Dado que o x é menor do que 2, qual é a probabilidade dele ser maior ou igual a 1?
certo? Então, em outras palavras, qual é a probabilidade do x ser maior ou igual a 1, dado que ele é menor ou igual a 2, certo? Então, aqui seria o nosso evento B, aqui o nosso evento A, precisa a gente precisa calcular a probabilidade de B dado A, ou seja, probabilidade de A e B dividido pela probabilidade de A. No caso lá, o A correspondia ao quê? O x menor ou igual a 2, né? E o B era o x maior ou igual a 1. É isso. Tá? Então, quando você bota aqui, ó, x maior ou igual a 2, está aqui o 2. Seria esse intervalo, o A, o B. Ai, gente, fiz foi maior ou igual, era menor. Tô doido. Seria aqui, ó. Tá de vermelho, certo? De vermelho é o A e o B seria esse. E a interseção AB seria o que tem nos dois, né? Ou seja, aqui até aqui. Do 1 até o 2. Então, no nosso numerador, nós temos a probabilidade do x se encontrar entre 1 e 2. E no denominador, nós temos a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Ok? Então, essa probabilidade condicionada que ele pede no item 3 é calculada dessa forma, né? Só colocando aqui, aqui era a probabilidade do x ser maior ou igual a 1, dado que o x é menor ou igual a 2, né? Então, considerando apenas os casos em que o x é menor ou igual a 2, qual é a chance dele ser maior ou igual a 1? Então, nós eliminamos essa parte aqui, né? Eliminamos isso e calculamos a probabilidade só dentro desse novo conjunto universo, que é quando o x é menor do que 2. Por isso que a gente vai dividir aqui por isso que a gente elimina nosso numerador, parte que ele é maior do que 2. Tá? Então, ó, olhando para a nossa figura, o nosso numerador é esse novo trapézio que surge aqui no meio, ó, que é a parte que está tanto de verde quanto de preto, certo? Entre o 1 e o 2. Nós temos um terceiro trapézio. A gente tinha calculado, um terceiro não, já é um quarto, né? A gente tinha calculado a área do trapézio total, da área entre 0 e 3. Depois a gente calculou do 0 até o 2. Terceiramente, a gente calculou do 1 até o 3, e agora a gente vai calcular essa área do 1 até o 2, né? Como a nossa função é uma reta declinada, todos esses intervalos correspondem a pequenos trapézios, por isso a gente está sempre repetindo essa fórmula, tá? No nosso caso, a base maior é 4C, a base menor é 3C, tudo isso a gente já tinha calculado, né? A altura é 1, que seria a distância do 1 até o 2, ele está deitado, né? Então é 1 dividido por 2. E aqui embaixo, no denominador, a probabilidade, calculado ela antes, era 16 sobre 21. Você pode só levantar o papel porque não está dando para ver. Ah. Beleza? Isso aqui em cima foi a área do trapéziozinho preto aqui, certo? Aqui. E isso aqui embaixo seria a probabilidade do x ser menor ou igual a 2, que já tinha sido calculada antes. Tá? Concluindo, eu vou ter 7C sobre 2 vezes 21 sobre
16. Só que o C é 2 sobre 21, né? Então vai ficar 7 vezes 2 sobre 21. Tem um 2 aqui também. 21, 16. Corto esse 2 com esse 2, esse 21 com esse 21. E o resultado vai ser 7 sobre 16. Beleza, gente? Eu vou colocar um ou dois itens aí para vocês responderem. O primeiro vai ser esse mesmo, onde vocês vão ter uma função densidade, vocês vão ter que dizer qual é a região onde essa função pode ocorrer, onde essa variável pode ocorrer, e aí calcular uma probabilidade ou uma probabilidade condicionada, tá certo? Essa é uma forma de vocês exercitarem essa parte inicial. Na aula, a gente já tenta ver como é que seria o caso da distribuição uniforme. A gente está imaginando que é basicamente uma função que nem essa, mas que todo mundo é equiprovável, né? E a distribuição normal, que aí essa sim é novidade para todo mundo, mas que a gente vai ver de um jeito bem fácil também de calcular. Diga, Nicolas. Nicolas levantou a mão aí. Estou abrindo aqui o formulário de presença. Quem está com a mão levantada pode falar, tá, gente? Estevão, a gente ainda tem, segundo o cronograma, 3 TDs para fazer, né? Será que vai dar tempo? Talvez não, talvez a gente faça só 2, viu? Tá De bem. todo jeito, eu vou manter, né, o que tinha sido combinado de eliminar a nota mais baixa, né? Então agora a gente vai estar lançando aí a nota desses 5 primeiros TDs e da primeira atividade computacional. A segunda atividade vocês têm aí até sexta-feira para concluir. Aí eu já lanço essa nota também e vai ficar faltando só a terceira atividade, mais provavelmente 2 TDs. Não vai dar tempo de fazer 3, não. Certo? Gente, vocês estão aí com o formulário na tela. Sexta-feira até o final do dia, Isadora. Professor? Quem está falando? A Gisele, professor, eu tenho duas dúvidas em relação à parte de calcular a probabilidade manualmente. Eu posso aproximar mais? Não, não deve. Não deve, exatamente porque, como a gente mostrou aqui no começo da aula, né? Existem casos em que você fica com probabilidades muito baixas, né? Se você aproximar isso aqui, você vai ter problemas, né? Então é melhor deixar o cálculo mesmo. Aqui não fiz manual, eu realmente usei a função, mas quando você fizer manual tem que ficar igual. Deixa ele deixar assim mesmo, Certo. não tem problema. E outra dúvida é porque eu peguei a distribuição binominal negativa e o meu x vai até o 10, sendo que a soma de tudo só está dando 99,91. Tem algum problema? Nesse Tipo, não caso, chegou a não, né? 100%. Porque na binomial negativa e na geométrica, eu indico até onde que vocês devem ir, exatamente porque ela é infinita. Então, para chegar ao 100%, você teria que calcular infinitamente, entendeu? Então, realmente, nesse caso, se espera. Aliás, Gisele, até vou dar essa dica também, que normalmente, na uniforme e na binomial, quando você calcular o valor médio e a variância, usando os operadores, né, essa soma e essa soma, tá? Tem que ficar igual ao das fórmulas, né? Então, por exemplo, aqui no caso da binomial, essa fórmula vai ser n vezes p. E esse resultado
esse número que aparecer aqui, ele tem que ser igual à média teórica. A variância é n vezes p vezes 1 menos p. Esse resultado tem que ser igual à média calculada, né, através dessa soma aqui, dessas parcelas do operador variância. Tá? No caso da geométrica e da binomial negativa, pode não, vai haver uma diferença. Ou seja, esses dois números não vão ficar exatamente iguais por conta disso que você acabou de dizer, porque a soma das probabilidades não chega a 100%. Então, a gente está deixando de considerar nessa soma aqui alguns termos, e nessa aqui também. Então, o número que vai aparecer aqui é a média teórica que a gente gostaria de obter. O número que vai aparecer aqui, ele é uma aproximação, né? Ele não chega a ser igual, né, a esse daqui, tá certo? Só dando um exemplo aqui, por exemplo, se você tem 80%, a média da geométrica vai ser 1 sobre 80%. Aí, faltou botar a barra. 1 sobre 80%. Então, seria 1,25 o que você esperaria obter de soma. Você estava preocupado, esse valor não era tão próximo assim. Pronto. Aí o que você vai obter aqui provavelmente vai dar 1,2, 1,23, sei lá. Vai dar próximo, mas não vai dar igual, tá? É isso. Laura, Professor? Nicolas. Professor, Pode falar, Laura, pode falar. como o senhor vai corrigir? Tipo, você vai corrigir se o nosso tá ajeitadinho, tipo, modificando o R e o P, vendo se modifica todo o resto da tabela para ver se está interligado, para ter uma ideia? Não necessariamente, porque às vezes as pessoas não fazem dessa forma interligada. Então, eu não cobro isso, sabe? Certo. Mas eu vou fazer minhas contas separadamente e bato com as suas, é isso. A sua conta tem que estar certa. E mais um negócio. Eu percebi que o meu também é binominal negativa, como o senhor falou na outra. Eu consegui deixar os resultados iguais, da média e da variância, dando uma arredondada, porque quando se arredonda para números maiores, iguala. Mas não precisa arredondar não, viu? Não? Eu espero que haja essa diferença. Eu já Certo. sei que essa diferença deve existir. Então, você não precisa fazer esse arredondamento só para forçar que os números fiquem parecidos. A gente quer ver exatamente o quão diferente ficou. Tá bom. Certo? Nicolas. Era sobre a parte das 1000 amostras, porque eu não pude entrar no começo da aula, entendeu? Eu queria que você explicasse rapidinho. Eu já consegui simular as 1000 amostras, mas não consegui fazer aquela função que o senhor fez na aula passada, que a minha é binominal negativa. Cara, eu acho que ficou gravado aí o começo da aula, eu posso passar, mas de todo jeito, eu falo sobre isso. Ficou não, viu, professor, o começo? Quando eu comecei a gravar, já tinha falado disso, era? Eu comecei a gravar. Sim, professor, quando o senhor começou a gravar, já fazia quase 1 hora de aula. Mas tem essas duas aulas aqui do Drive, certo? Essa aqui, ela fala exatamente dessa parte aí, certo? Eu tô pedindo desculpa, gente, porque é meio-dia agora, certo? A gente passou quase 1 hora da aula falando isso, exatamente como vocês lembraram aí. Se eu for começar a explicar agora, a gente vai terminar 1 hora aqui, ou pelo menos 12h30. Se a gente começar a falar de novo sobre isso, vai começar o do professor, não vai dar nem tempo de almoçar. Pois é, e eu falei no início da aula, certo? Então, eu peço desculpa aí, mas você pode tentar ver esse vídeo aqui, que eu explico exatamente isso, e se você tiver alguma dificuldade ainda depois, acredito que muita gente já compreendeu como fazer, então a galera lá no grupo pode tirar as dúvidas, o grupo serve para isso também, não se preocupem, eu vou falar um negócio, vai ficar vendo que eu estou falando, eu acho bom que vocês falem sobre os problemas que vocês estão tendo, certo? E ajudem uns aos outros. E aí, eventualmente, eu posso interferir também. É por isso que eu peço, sempre que possível, botem as dúvidas no grupo e não diretamente para mim, porque aí, se algum amigo de vocês puder ajudar, certamente vai ser mais rápido do que eu. E se eu puder responder antes de alguém, estou respondendo para todo mundo. Não estou respondendo só para uma pessoa, entendeu? Então, é melhor que vocês usem o grupo para isso. Diga aí, Matheus. Um jogo rápido.
Quais são os gráficos que a gente precisa calcular na tabela? É o gráfico da distribuição mesmo, que dá as porcentagens, tanto na parte amarela forte, né, que seria esse FP manual, ou FP da função, e Isso. na outra parte seria o da frequência mesmo com que aparece, né? É melhor usar, na verdade, a frequência relativa, né? Você vai usar essa coluna e essa. E aqui no amarelo você vai usar essa coluna e aí tanto faz, pode ser essa ou essa. Porque Só elas são esses iguais, dois gráficos, né? Só esses dois gráficos, só esses dois. Certo, obrigado. Tranquilo. Gente, então acho que é isso. Vamos interrompendo nossa gravação por hoje. Um abraço, boa semana, bom final de semana, bom final de trabalho para todo mundo. E qualquer coisa, a gente se fala lá no nosso grupo.